Deus seja louvado. Vamos mostrar nesta mensagem o que vem a ser o Ministério Atalaia da Última Hora. O Ministério Atalaia da Última Hora é um ministério que tem como base as Escrituras Sagradas, como palavra original, um ministério sem fins lucrativos, um ministério como era o ministério dos cristãos primitivos, um ministério sem o espírito de avareza, um ministério que busca um reino celestial, um ministério que acredita nas Escrituras Sagradas como inspiração divina, um ministério que não tira a glória do pastor Jesus Cristo para dar aos homens intitulados pastores na terra, um ministério que crê em um único pastor em toda a face da terra, um ministério que crê nos profetas que Deus levantou na terra no passado para profetizar tudo o que ia acontecer, e assim aconteceu na terra. Um ministério que crê nas Escrituras Sagradas como base da nossa fé cristã aqui na terra dos viventes. Um ministério confirmado por Deus sem a intervenção do homem terreno. Um ministério que muitos religiosos da terra vão ser contra porque estamos pregando a palavra original sem acrescentar e sem diminuir nem um tio, nem um cedilha. Um ministério que aprove a Deus levantar no século XXI para revelar as Escrituras Sagradas nos seus originais. Um ministério que para o mundo é uma loucura, mas para Deus é uma revelação divina. Porque se enlouquecemos é para Deus, se conservarmos o juízo é para os ouvintes da nossa mensagem. Um ministério que pode até ser desaprovado pelos homens da terra, mas eu não tenho dúvida que este ministério é aprovado por Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Abra o seu coração para ouvir mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original, da torre de vigia para toda a face da terra. Eis a voz dos teus Atalaia da Última Hora com a palavra original. Esta é mais uma mensagem que Deus revela dos céus para o seu Atalaia da Última Hora, com uma palavra original, como uma palavra de aconselhamento para os religiosos da terra. Este ministério esteve oculto em todos os tempos, em todas as gerações. Agora, no final dos tempos, está sendo revelado este santo ministério para este Atalaia da Última Hora, com ricos conselhos para os religiosos da terra. Segredos que estavam guardados nos céus para ser revelado no final dos tempos, antes de tocar a última trombeta. Estamos no final dos tempos, profetizado pelos profetas e por nosso Senhor Jesus Cristo e pelos seus apóstolos. Para cada época, Deus tem um Atalaia para levantar na terra. Agora, no final dos tempos, Deus não podia fazer diferente do que Ele fez no passado. Deus está levantando o seu Atalaia da Última Hora, no século XXI, para escrever estas mensagens de advertência para os religiosos da terra. Esta é a mensagem de número 174, que Deus revela dos céus para o seu Atalaia no século XXI. Vamos escrever uma mensagem lamentando sobre os religiosos do século XXI. Não estão fazendo muita diferença do povo religioso do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra. Não estão fazendo muita diferença do povo religioso do tempo dos profetas Jeremias, Isaías, Ezequiel e Zacarias, e de todos os profetas que viveram no passado. O povo religioso do passado desprezaram os profetas que Deus levantava no meio do povo religioso de Israel. Depois dos profetas, Deus enviou o seu próprio Filho a esta baixa terra. A maior parte dos religiosos também não aceitaram, consideraram o Filho de Deus como louco e endemoniado, desprezavam as suas mensagens porque não lhes agradavam, desprezaram o Filho de Deus, desprezaram os seus apóstolos e ainda continuam desprezando os enviados de Deus, que Deus envia de geração em geração. Deus nos revela pela sua santa palavra que os religiosos do século XXI não vão aceitar o profeta que Deus está levantando no século XXI. Sempre vai existir na terra gente que não aceita os enviados de Deus, mas no meio de gente rebelde que se levanta contra os enviados de Deus, tem um pequeno rebanho, um pequeno número de gente que ainda teme a Deus e procura agradar a Deus e guardar os seus mandamentos aqui na terra. Sabemos que a maioria dos religiosos da terra vão desprezar as nossas mensagens. Sabemos também que no meio desta maioria de religiosos que tem na terra, vai ter um pequeno rebanho que vão dar crédito às nossas mensagens de aconselhamento. E este pequeno rebanho que vão dar crédito às nossas mensagens é exatamente aquele rebanho que o Senhor Jesus Cristo falou em Lucas 12:32, quando Jesus Cristo dizia para os seus ouvintes: não temas, ó pequeno rebanho, porque aprove ao Pai dar-vos o reino dos céus. O rebanho que tem na terra, conservando a santa palavra do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos, é exatamente um pequeno rebanho na terra. Por quê? Os grandes rebanhos que tem na terra estão desprezando a santa doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Este pequeno rebanho que tem na terra, guardando a santa doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos,
não se desviam da santa doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos por preço nenhum. Este pequeno rebanho foi escolhido por Deus para entrar no reino de Deus pela porta, porque de fora da porta vai ficar um grande rebanho que desprezaram a santa doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos, enquanto viveram aqui na terra. Desprezaram os enviados de Deus. Os atalaias que Deus levantava na terra, como porta-voz de Deus, avisando o que precisava fazer aqui na terra para entrar no reino de Deus pela porta, e não ficarem do lado de fora, batendo para o Senhor Jesus Cristo abrir. Por quê? Naquele dia a resposta do Senhor Jesus Cristo para os que foram desobedientes às suas santas palavras, à sua santa doutrina aqui na terra, a resposta do Senhor Jesus Cristo vai ser: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidade. Veja Mateus 7:22, Mateus 25:41, Apocalipse 22:15. Não vai adiantar naquele dia este grande rebanho bater na porta, porque a porta não vai se abrir, porque este grande rebanho não quiseram dar crédito nem ouvir as mensagens dos atalaias de Deus, que Deus levantou na terra. O atalaia de Deus conclamava todos os dias nas suas mensagens, por um despertamento nas religiões da terra. Sempre nas nossas mensagens nós repetimos estas palavras e é segurança para os que creem na santa palavra de Deus aqui na terra. Nós sempre dizemos: desperta, desperta, ó religioso da terra, para o grande dia que está tão perto e se aproxima, o grande dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas os religiosos da terra não querem dar ouvido à voz do atalaia de Deus. O atalaia do século XXI recebe a revelação de Deus para escrever as mensagens. Depois de escrita, ele grava em CDs e distribui para o povo religioso gratuitamente, sem cobrar nem um centavo. Muitas vezes eu lamento, porque os irmãos recebem as mensagens para ouvir e se ouve não falam nada sobre a mensagem. Aconselhamos aos irmãos que receberem uma das nossas mensagens, antes dos irmãos ouvirem a nossa mensagem, dobre os joelhos no pó da terra, peça para Deus abrir a sua mente e o seu coração para você entender as mensagens do atalaia de Deus. Se os irmãos não estiverem no Espírito, não vão entender as nossas mensagens, porque a nossa mensagem é espiritual. E se os irmãos estiverem naturais, não vão poder entender as nossas mensagens, porque a nossa mensagem é espiritual. Como atalaia de Deus, nós usamos aquelas mesmas palavras do apóstolo Paulo, que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 a 16. Paulo pregava para os religiosos da igreja de Deus que estava em Corinto. Paulo dizia na sua carta à igreja de Deus que estava em Corinto: e eu, irmãos, quando fui ter com vocês, não fui com sublimidade de palavras ou sabedoria dos homens, porque nada me propus saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive com vocês em fraqueza, em temor e em tremor. E a minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas na sabedoria de Deus. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistérios, que esteve oculto, a qual Deus preordenou antes dos séculos, para a nossa glória, a qual nenhum dos homens deste mundo compreendeu, porque se tivesse compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas é como está escrito: as coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviam, são as que Deus preparou para os que o amam. Nunca penetrou na mente dos homens religiosos da terra o que Deus tem preparado para o povo no reino dos céus, para aqueles que obedecerem à sua santa palavra aqui na terra dos viventes. Deus nos tem revelado pelo seu Espírito Santo, pois o Espírito de Deus penetra no íntimo dos corações dos homens. O Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? Assim é também as coisas de Deus. Ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pela sabedoria do Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende nem aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras, e não pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne bem tudo, enquanto que ele de ninguém é discernido.
Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, nós estamos vivendo dias difíceis na terra, nós estamos vivendo dias maus na terra. A espiritualidade dos religiosos da terra está chegando a zero. O que predomina na terra hoje, no meio dos religiosos da terra, é o materialismo, é a ganância pelo dinheiro. Não sabemos aonde os religiosos da terra querem chegar com o naturalismo dentro das religiões da terra. O povo que vive na espiritualidade na terra é um pequeno rebanho hoje no século XXI. A maioria dos religiosos da terra é homens naturais que não estão compreendendo os homens espirituais que Deus está levantando no século XXI para dar o recado de Deus na terra. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui nesta baixa terra, quando ele chegou na sua terra, no meio da sua parentela, não receberam o Senhor Jesus Cristo como o Filho de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo viu aquela incredulidade dos seus familiares, disse para os que estavam com ele: um profeta não fica sem honra, senão na sua terra e entre os seus parentes e na sua própria casa. E não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns enfermos, impondo-lhe as mãos. E admirou-se da incredulidade deles, conforme está escrito em Marcos 4-6. Muitas vezes eu quero desistir de escrever as mensagens, porque nem mesmo os irmãos da igreja que eu congrego não aceitam as mensagens que eu escrevo. Nem mesmo a minha própria família não dá crédito às minhas mensagens que eu escrevo e gravo em CDs. Mas quando eu olho para o Senhor Jesus Cristo e vejo o que a sua família fizeram com ele, isso me fortalece a não desistir de escrever o que Deus me manda escrever. Quando eu olho para o Senhor Jesus Cristo, eu vejo o que o Senhor Jesus Cristo passou e vejo o que ele disse quando ele esteve aqui nesta baixa terra. Jamais eu posso desistir de escrever o que Deus me revela do céu. Vejo que o Senhor Jesus Cristo foi rejeitado pela sua própria família, menos pelo seu pai e pela sua mãe. Mas pelos seus irmãos e parentes, Jesus Cristo foi rejeitado e criticado como uma pessoa que tinha perdido o juízo. Veja Marcos 3, 21 e 22. Agora, como um atalaia de Deus, eu pergunto para os irmãos e ouvintes da nossa mensagem. Os irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus sabem que quem desprezou ou quem desprezar uma mensagem de um atalaia de Deus aqui na terra está desprezando a Deus e a sua Santa Palavra. Os irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus não fiquem furiosos com o irmão que está escrevendo esta mensagem. E porque o escritor da mensagem diz que quem desprezar as nossas mensagens está desprezando a Deus e a Santa Palavra de Deus aqui na terra. Um atalaia de Deus anda passo a passo com as Escrituras Sagradas. E nós, como atalaia de Deus, não podemos dizer coisa alguma que não tenha base nas Escrituras Sagradas. Nós estamos dizendo que quem rejeitar as mensagens de um atalaia de Deus está rejeitando a Deus, porque nós temos base nas Escrituras Sagradas, ou nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Confira na sua Bíblia, não importa a sua tradução, seja ela católica ou protestante. Veja Lucas 10 e 16. Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, rejeita a mim, e aquele que me enviou. Deu para os amados irmãos e ouvintes entenderem as santas palavras do Senhor Jesus Cristo sobre o que nós falamos, que quem desprezar as mensagens de um enviado de Deus está desprezando a Deus e o seu Filho Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi muito claro e objetivo nas suas santas palavras, quando ele esteve aqui nesta baixa terra. Quem rejeitar aqui na terra os atalaias de Deus, que estão na terra como porta-voz de Deus, está rejeitando o próprio Deus, o seu Filho Jesus Cristo, e também está rejeitando o Espírito Santo. Não tenha dúvida. Muitos religiosos só não têm dúvida de abrir a sua boca para condenar um atalaia de Deus, um atalaia que Deus está levantando no século XXI. Uns chamam o atalaia de Deus de falso profeta, outros chamam de hereges, sectários e inimigos, e ainda proíbem os seus fiéis de ouvir as mensagens de um atalaia de Deus nas suas casas e na sua igreja. Tudo isso vão fazer com o escritor desta mensagem. Já fizeram com o Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui nesta baixa terra. Veja João capítulo 10, versículo 1 a 20. Chamaram Jesus Cristo de louco e endemoniado e proibiam os seus fiéis de escutar o que Jesus Cristo falava. Agora veja o ódio dos líderes religiosos de proibir os seus fiéis de escutar as santas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, só porque Jesus tinha dito que eles não eram pastores, mas sim mercenários, e não se importavam com as ovelhas. Tem muitos líderes religiosos no século XXI que abrem as suas bocas e dizem com muito orgulho que têm certeza da sua salvação, e quando morrerem
vão para o reino de Deus, e não tem dúvida. Quantos e quantos milhares de religiosos que tem na terra, com esta certeza da sua salvação e rejeitando todos os dias nas suas igrejas os enviados de Deus? Como um religioso pode dizer que tem certeza da sua salvação, desprezando um atalaia de Deus aqui na terra, desprezando a mensagem de um atalaia de Deus, só porque o atalaia de Deus fala a verdade que está nas Escrituras Sagradas, nos seus originais? Como um religioso pode dizer que tem certeza da sua salvação, desprezando o Senhor Jesus Cristo e a sua santa palavra e o Espírito Santo? Os amados irmãos e ouvintes da santa palavra de Deus talvez não aceitem o que o pregador desta mensagem está falando, que se os irmãos e ouvintes desprezarem as mensagens do irmão Ferreira, estão desprezando o próprio Deus e a seu Filho Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Será que os irmãos e ouvintes não compreenderam o que nós acabamos de ler agora há pouco em Lucas 10,16? É lamentável de se dizer, mas é a pura verdade, que vem do trono da santidade de Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que está à direita de Deus, intercedendo por quem crê e obedece às suas santas palavras aqui na terra. Veja Hebreus 5, 8, 9, João 3, 31 a 36. O Senhor Jesus Cristo veio a esta baixa terra cumprir uma missão, que foi pagar um preço tão alto pelos pecadores da terra. Mas os pecadores da terra não estão fazendo caso desta tão grande salvação que o Senhor Jesus Cristo veio trazer para os humanos da terra. Jesus Cristo veio uma vez a esta baixa terra com uma missão de salvar. Agora Jesus Cristo vem outra vez, vem a segunda vez, não com a missão de salvar. Vem outra vez com outra missão. Vem arrebatar da terra os salvos que ele salvou na sua primeira vinda aqui na terra. Agora ele não vem mais pisar nesta baixa terra. Ele vem sobre uma nuvem, das nuvens mandará os seus anjos para levar da terra um pequeno rebanho que ele comprou com o seu precioso sangue quando ele esteve aqui nesta baixa terra, na sua primeira vinda. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele fez uma promessa para os seus seguidores, que quando ele voltasse para os céus, de onde ele tinha vindo, mandaria dos céus o Espírito Santo para fazer lembrar todas as palavras que ele tinha dito quando ele esteve aqui nesta baixa terra. Então Jesus Cristo foi para os céus, de onde tinha vindo. Chegando nos céus, cumpriu a sua promessa, mandou o Espírito Santo para fazermos lembrar de tudo o que ele tinha dito quando ele esteve aqui nesta baixa terra. Somente o Espírito Santo pode fazer nós entendermos as Escrituras Sagradas nos seus originais. Quem não entender as Escrituras Sagradas nos seus originais, ou seja, as palavras do Senhor Jesus Cristo, de Lucas 10,16, é porque ainda não tem o Espírito Santo na sua vida. E é um homem ou uma mulher natural. Quem não entender as Escrituras Sagradas nos seus originais, está faltando o principal na sua vida. Sabe qual é o principal que está faltando na sua vida? Está faltando o Espírito Santo na sua vida. Porque somente o Espírito Santo pode nos dar entendimento para compreendermos as Escrituras Sagradas nos seus originais. Veja João 14 e 26. A promessa que Jesus Cristo fez e cumpriu quando chegou nos céus. Mandou o Espírito Santo para ficar conosco para sempre. Quem tem o Espírito Santo aqui na terra, muito cuidado para não expulsar o Espírito Santo da sua vida. Porque o Espírito Santo só fica na vida de uma pessoa até o dia em que ele estiver obedecendo as santas palavras do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Veja o testemunho que Pedro deu falando sobre o Espírito Santo. Veja, Atos 5,32. E nós somos testemunha destas coisas, e bem assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. É o primeiro sinal de uma pessoa que não tem o Espírito Santo. É não obedecer a Deus e ao Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Quando o Senhor Jesus Cristo disse aquelas santas palavras que está escrita em João 14, 26, ele ainda estava aqui na terra. Quando o Senhor Jesus Cristo disse aquelas palavras que está escrito em Lucas 10, 16, ele estava dando instruções aos seus discípulos e ensinando a sua santa doutrina para os seus discípulos. Jesus disse para os seus discípulos, e ficou escrito para que o povo religioso da terra se lembrasse de geração em geração, até a consumação dos séculos. Então esta palavra que está escrito em Lucas 10, 16, é para os religiosos do século 21, no terceiro milênio. Quem deixar de ouvir a uma mensagem de um dos meus atalaias, que eu estou levantando no século 21, está deixando de ouvir as minhas santas palavras na terra, disse o Senhor Jesus Cristo. Quem rejeita na terra um dos meus atalaias, está rejeitando a mim e a meu Pai que me enviou. Será que os amados irmãos e ouvintes da santa palavra de Deus ainda estão como aqueles discípulos de Emaús?
Se ainda estão como aqueles discípulos de Emaús, a partir de hoje, acreditem nas santas palavras do Senhor Jesus Cristo, que ficou escrito nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, até o começo de Atos dos Apóstolos. Se o amado ouvinte crê de todo o seu coração, o Senhor Jesus Cristo abrirá a sua mente, como ele abriu a mente daqueles discípulos que caminhavam na estrada de Emaús. Aqueles discípulos andavam com Jesus Cristo e não sabiam quem era Jesus, que falava com eles. O Senhor Jesus Cristo abriu a mente daqueles discípulos para eles compreenderem as Escrituras Sagradas nos seus originais. Veja Lucas 24, versículo 13 a 49. Quem já imaginou o quanto tem de religioso na face da terra hoje, no século XXI, nos nossos dias atuais, com a mesma incredulidade daqueles discípulos de Emaús, lendo as Escrituras Sagradas todos os dias nas suas igrejas e não estão entendendo nada do que estão lendo ou do que está escrito? Compreender as Escrituras Sagradas nos seus originais é um mistério que não pode ser revelado a quem não crê nas Escrituras Sagradas como inspiração divina. Quantos milhares de religiosos que tem na terra, hoje no século XXI, que estão como aqueles discípulos de Emaús, andando com Jesus Cristo e não estão reconhecendo quem é Jesus Cristo? Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, vocês já imaginaram qual é o valor que tem as Escrituras Sagradas hoje para os religiosos do século XXI? As Escrituras Sagradas é uma espada de 2 gumes, como está escrito em Hebreus 4, versículos 12 e 13. Veja que os discípulos de Emaús comentavam uns com os outros, dizendo que quando o Senhor Jesus Cristo falava com eles e relatava para eles o que estava nas Escrituras Sagradas, os seus corações ardiam quando Jesus Cristo lhes falava das Escrituras Sagradas para eles. Os seus corações ardiam porque a espada estava penetrando nas suas almas. Porque a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Quando a palavra de Deus penetra na alma de um homem ou de uma mulher para ele dar crédito e pôr em prática tudo o que está escrito nas Escrituras Sagradas, ninguém tenha dúvida que praticando as Escrituras Sagradas nos seus originais, nunca será confundido nem envergonhado, nem neste mundo, nem no juízo final no tribunal de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém tenha dúvida que as Escrituras Sagradas é o manual do cristão aqui na terra. Quem não obedecer às Escrituras Sagradas aqui na terra, como vão se apresentar no tribunal de Cristo naquele dia do juízo final? O que é muito gratificante para quem obedece às Escrituras Sagradas aqui na terra é saber que no juízo final vai ouvir o Senhor Jesus Cristo dizer: vinde bendito de meu Pai, entre para um reino que estava preparado desde a fundação do mundo. Agora, para quem não obedecer às Escrituras Sagradas aqui na terra, vai ser muito triste no juízo final ouvir Jesus Cristo dizer: apartai-vos de mim, malditos, vão para o fogo eterno que estava preparado para o pai da mentira e os seus seguidores. Ninguém escapa do tribunal de Cristo, todos terão que passar no tribunal de Cristo para prestarem conta de tudo o que tiverem feito aqui na terra, por meio do seu corpo, seja bom ou mau. Veja 2 Coríntios 5, versículo 10. Tem milhares e milhares de religiosos na terra querendo escapar do tribunal de Cristo, se escondendo dentro de uma religião aqui na terra. Tem muitos religiosos aqui na terra pensando que só porque ele pertence a uma religião aqui na terra, ele já está salvo, sem perigo de ir para o inferno de fogo ardente. Os irmãos e ouvintes sabem o que vão ouvir do Senhor Jesus Cristo naquele dia? Os que rejeitarem os atalaias de Deus aqui na terra e os que rejeitaram as Escrituras Sagradas na terra. O próprio Jesus Cristo, quando esteve aqui nesta baixa terra, ele disse e ficou como um aviso para os religiosos da terra: o que vai ouvir os que obedeceram a palavra de Deus aqui na terra no juízo final. Veja, o que vão ouvir os que não obedeceram a palavra de Deus aqui na terra. Veja Mateus 7, 22, Mateus 25, 41 e 46, Lucas 13, 27 a 28. Como um atalaia de Deus, não posso me omitir de mostrar estas verdades para os nossos ouvintes. Poucos líderes religiosos da terra têm coragem de pregar uma palavra dessa para os seus fiéis ou para os seus ouvintes, ou pregar estas verdades que um atalaia de Deus está falando nesta mensagem para os nossos ouvintes. Não estamos pondo medo em ninguém aqui da terra. Estamos mostrando tudo o que vai acontecer com o povo religioso aqui da terra, que não obedecerem à santa doutrina do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo avisava para os religiosos do seu tempo, ficou escrito para os religiosos de geração em geração, até a consumação dos séculos.
Há um perigo muito grande para os religiosos da terra serem confundidos e envergonhados naquele dia no tribunal de Cristo. O apóstolo João nos mostra o grande perigo. Veja 1 João, capítulo 2, versículo 28. Todos os religiosos da terra que não estiverem permanecendo fielmente na santa doutrina do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, está correndo este grande perigo de, no dia da volta do Senhor Jesus Cristo, serem confundidos e envergonhados. Agora, para quem não estiver obedecendo os santos mandamentos do Senhor Jesus Cristo na sua vinda, entra aquelas santas palavras que Jesus Cristo disse em Mateus 7, 22 e 23. Quando muitos religiosos, lamentando e dizendo que fez maravilha no nome de Jesus, que até expulsou os demônios no nome de Jesus, o Senhor Jesus Cristo vai dizer naquele dia: não vos conheço, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, praticadores de iniquidade. Ali vai haver choro e ranger de dentes. Nós já estamos no meio do sermão profético do Senhor Jesus Cristo que ele disse em Mateus 24, sobre o final dos tempos. Agora, eu, irmão Ferreira, quero que os irmãos e ouvintes da nossa mensagem me mostrem uma igreja na terra que esteja preocupada em pregar para os seus fiéis o sermão de Jesus Cristo de Mateus 24, 1 a 51, sobre tudo o que está acontecendo no século XXI. As escrituras sagradas nunca foram desprezadas pelos religiosos como agora no século XXI. Se os irmãos e ouvintes estivessem vendo as escrituras sagradas como um livro espiritual, não estariam correndo um grande perigo aqui na terra, nas suas religiões. Porque não estão aceitando as escrituras sagradas como inspiração divina. Porque não estão aceitando as santas palavras do Senhor Jesus Cristo como verdades práticas. É como disse o nosso Divino Mestre em Lucas 18, 8. Quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? É lamentável de se dizer, mas é a verdade. A fé dos religiosos da terra está chegando a zero nas escrituras sagradas. São poucos os religiosos da terra no século XXI que creem nas escrituras sagradas como verdades práticas. E no dia da volta do Senhor Jesus Cristo, eles não vão entrar, vão ficar na terra. Mas como Deus é bom e misericordioso, Ele não tem prazer na perdição de ninguém aqui da terra. Deus chama os religiosos da terra hoje para uma reconciliação com a sua santa palavra que está nas escrituras sagradas. Deus diz hoje para os religiosos da terra: valeu a pena eu ter mandado o meu único filho a esta baixa terra para pagar um preço tão alto por vocês, religiosos da terra, e vocês não quererem obedecer às suas santas palavras aqui na terra? Deixei na terra as escrituras sagradas para vocês se regerem por elas, e vocês, religiosos da terra, não estão fazendo caso das escrituras sagradas nas religiões de vocês na terra. Diz Deus para os religiosos da terra: entreguei todo o poder e autoridade nos céus e na terra nas mãos de meu Filho Jesus Cristo. Que vocês, religiosos da terra, obedeçam a tudo o que ele ensinou quando ele esteve nesta baixa terra. Diz Deus para todos os que ouvirem esta mensagem do Atalaia de Deus, hoje no século XXI. Para cada época Deus tem um Atalaia para levantar na terra. Diz Deus para os religiosos da terra: eu estou levantando na terra o meu Atalaia no século XXI para revelar segredo dos céus. Este segredo estava guardado para ser revelado no final dos tempos, antes de tocar a última trombeta. Olhei do céu para esta baixa terra para ver se eu encontrava um sábio ou entendido que acreditasse nas escrituras sagradas como inspiração divina. Mas não encontrei nenhum sábio e nenhum entendido que cresça nas escrituras sagradas como inspiração divina. Me aprove eu levantar na terra este meu Atalaia para revelar segredo dos céus, que estava oculto para ser revelado nos últimos tempos, antes de tocar a última trombeta. Vi a sinceridade deste meu servo na terra e um grande interesse de compreender as escrituras sagradas nos seus originais. Então coloquei um espírito de sabedoria neste meu servo para ele entender as escrituras sagradas nos seus originais, sem acrescentar e sem diminuir nem um tio, nem um cedilha. Assim como os religiosos do passado rejeitaram os meus atalaias que eu levantei no passado e não ouviram as suas mensagens, também rejeitaram o meu único filho que eu enviei à terra para ser o único pastor do meu rebanho na terra, que andavam desgarrados como ovelhas sem pastores. Os religiosos da terra não receberam o meu filho como pastor, chamaram o meu filho de louco e de endemoniado, porque ele disse que aqueles líderes religiosos dos fariseus que se intitulavam pastores não eram pastores e sim mercenários. Estou levantando na terra no século XXI o meu Atalaia da última hora com a minha palavra original, dando o meu recado como porta-voz. Que vocês, religiosos da terra, ouçam as suas mensagens de aconselhamento. Um dia vocês vão saber que
Esteve no meio de vocês um atalaia de Deus, avisando o grande perigo que vocês religiosos da terra estavam correndo, por não obedecerem às escrituras sagradas como inspiração divina. As escrituras sagradas são divinas. Quem nela crê e obedecer os seus ensinamentos aqui na terra nunca será confundido nem envergonhado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro, no juízo final. Diz Deus pela sua santa palavra para os religiosos do século XXI. Levantei o meu atalaia na terra para revelar segredos dos céus. Dei o dom de escrever mensagem de advertência para os religiosos da terra. Que os religiosos da terra ouçam as suas mensagens. Porque vocês não tenham dúvida das suas mensagens. Porque sou eu que confirmo as mensagens dos meus atalaias na terra. E cumpro os conselhos dos meus mensageiros na terra. Estas palavras eu disse para o meu servo Isaías no passado. Estou confirmando estas mesmas palavras para o meu atalaia da última hora, no século XXI. Não desprezem os meus atalaias. Quem desprezar os meus atalaias na terra, está desprezando a mim na terra. Diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou um Deus eterno, sou um Deus misericordioso. Eu não tenho prazer na perdição de nenhum pecador da terra. Que todos os pecadores da terra se convertam dos seus maus caminhos e sejam salvos no último dia. Convertei-vos, ó religiosos da terra, antes que seja tarde demais. O dia hoje, ao ouvirem a mensagem do meu atalaia da última hora, diz o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Diz Deus pela sua santa palavra. Eu falei de várias maneiras com os meus profetas do passado. Depois dos profetas, falei pela boca do meu filho. O meu filho foi do céu a esta baixa terra, cumpriu uma missão na terra. E a missão do meu filho à terra foi dar a sua vida pelos pecadores da terra. O meu filho foi a esta baixa terra pagar uma dívida dos pecadores da terra. Uma dívida que o dinheiro não podia pagar. O homem mais rico do mundo, se fosse se apresentar diante de Deus para pagar a sua dívida, ou o resgate da sua alma, ainda iria faltar 99% para ele pagar a sua dívida para com Deus. Ou seja, a salvação da sua alma. Então foi esta a missão do Senhor Jesus Cristo, vir a esta baixa terra, para ser o nosso fiador. Pagou a nossa dívida que nós não podíamos pagar. Tudo isso que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, fez por amor. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que não tem explicação do grande amor de Deus. De ter mandado o seu único filho para pagar este preço tão alto pelos pecadores da terra. Quando se fala em tal maneira, isso quer dizer que não tem explicação do amor de Deus para com os humanos da terra. Mas os humanos da terra, e principalmente os religiosos da terra, não estão fazendo caso deste tão grande amor de Deus para com os humanos da terra. Está escrito em Hebreus 5, 8, 9, que o Senhor Jesus Cristo veio a esta baixa terra para morrer no duro madeiro da cruz, para ser o autor de uma eterna salvação para os que lhe obedecem. A nossa salvação depende da nossa obediência às santas palavras do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Veja também o que está escrito em João, capítulo 3, versículo 31 a 36. Aquele que vem dos céus é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu fala das coisas dos céus. Aquilo que ele tem visto e ouvido, isto testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Mas o que aceitar o seu testemunho, esse confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Porque Deus não dá o seu Espírito por medida. O Pai ama o Filho, todas as coisas entregou nas suas mãos. Quem crê no Filho e lhe obedece, não será condenado no último dia. Quem, porém, crê, mas não obedece, sobre o tal pesa a ira de Deus, e será condenado no último dia. Nós falamos na nossa mensagem que Jesus Cristo veio a esta baixa terra para cumprir uma missão, morrer para salvar os pecadores da terra. Mas tem um porém que muitos pecadores da terra não sabem. O porém é que o que nós acabamos de ler agora, há pouco em João 3, 31 a 36 e Hebreus 5, 8, 9. O porém que muitos religiosos não sabem é que não é somente crer e já está salvo. O porém é crer e obedecer a tudo que o Senhor Jesus Cristo falou quando ele esteve aqui nesta terra. Desobedecendo ao Senhor Jesus Cristo não tem salvação. Veja, porém, quem crê no Filho de Deus e obedece tem a salvação eterna, que é o direito de entrar na porta do céu para ver a face de Deus assim como ela é. Quem, porém, diz que crê, mas não obedece, não tem salvação eterna para entrar pela porta do céu para ver a face de Deus assim como ela é. Os tais vão ficar do lado de fora da porta pedindo para o Senhor Jesus Cristo abrir a porta do céu para eles entrar. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer para este desobediente: o Senhor Jesus Cristo não vai ter ninguém naquele dia como inocente.
Para quem não obedeceu a sua santa palavra aqui na terra, enquanto vivia na terra, naquele dia vai ouvir palavras muito desagradáveis. Não vos conheço, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, praticadores de iniquidade. Vão para o fogo eterno, que estava preparado para o demônio e os seus anjos. Veja, em Mateus 25, 41 e 46, Lucas 13, 27 e 28. Amados irmãos e ouvintes da santa palavra de Deus, todos os humanos da terra têm uma chance hoje ao ouvirem a mensagem do Atalaia de Deus. Aceite o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Quem aceita o seu testemunho, obedece às suas santas palavras aqui na terra. Obedece a tudo que o Senhor Jesus Cristo mandou fazer aqui na terra. Os que não obedecem ao Senhor Jesus Cristo é porque ainda não aceitaram o seu testemunho aqui na terra. Então, o testemunho de Jesus Cristo é este. Quem obedecer às suas santas palavras aqui na terra, quem não obedecer não tem salvação no eterno naquele dia, para entrar no céu de glória pela porta. Veja o conselho do escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 24 a 29, que diz assim: para muitos religiosos da terra hoje, no século 21, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala com vocês aqui da terra, porque se não escaparam aqueles que quando rejeitaram os que sobre a terra os advertia, muito menos nós escaparemos se nós rejeitarmos aquele que nos adverte lá dos céus. Diz Deus por esta palavra hoje para os irmãos e ouvintes da nossa mensagem. Acreditem nesta mensagem, que sou eu que estou falando dos céus para os habitantes da terra. O meu atalaia é o meu porta-voz, que eu estou levantando na terra. Quem deixar de ouvir o meu atalaia, que são os meus porta-voz, está deixando de ouvir a mim na terra. Como vocês da terra vão escapar deixando de ouvir a mim, que estou falando dos céus para o atalaia na face da terra? O meu porta-voz está advertindo vocês da terra com as suas mensagens. Todas estas mensagens que o meu atalaia escreve têm a minha aprovação, porque sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros na terra. Não estou levantando meu atalaia na terra para fundar mais uma religião na terra, porque as religiões da terra têm me causado muito prejuízo na terra. Diz o Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, para os religiosos da terra através do seu porta-voz. As religiões da terra têm se tornado um comércio de almas humanas na terra. Não estou levantando meu atalaia para fazer prosélito na terra. Estou levantando meu atalaia na terra com a palavra original, que o povo religioso da terra ouça o meu atalaia na terra. Porque se vocês não vão escapar por desobedecer ao meu atalaia na terra, muito menos escaparão desobedecendo a quem fala dos céus. Havendo Deus falado de muitas maneiras aos nossos antepassados, agora no final dos tempos, Deus fala pela boca do seu atalaia da última hora. Diz Deus para os irmãos e ouvintes: eu tenho levantado na terra os meus atalaias de geração em geração. Agora no final do século 21, me aprovo levantar na terra mais um dos meus atalaias aqui na terra. Por quê? De geração em geração eu tenho levantado os meus atalaias na terra, para falar com o povo da terra. Eu não levanto um atalaia na terra quando o povo da terra estão me obedecendo. Quando eu levanto um atalaia na terra é porque o povo estão me desobedecendo na terra. Então, eu olhando do trono da minha santidade aqui para esta baixa terra, vi que a desobediência do povo da terra, a minha santa palavra, é grande. Não está fazendo diferença do tempo de Noé antes do dilúvio. Diz Deus para os habitantes da terra que ouvirem a mensagem do atalaia de Deus na terra. Eu tenho um dia determinado para fazer justiça com os habitantes da terra. A terra está se tornando como Sodoma e Gomorra. E o que eu fiz com os habitantes de Sodoma e Gomorra, eu vou fazer com os habitantes de toda a face da terra. O ano, mês, dia, hora, minutos e segundo está marcando o meu calendário e o meu relógio para que tudo se cumpra como está determinado. Vou acabar este mundo com fogo, como eu acabei com Sodoma e Gomorra. Agora, ano, mês e dia destes acontecimentos é um segredo que eu não revelei para o meu filho quando ele esteve na terra. Não revelei para os anjos do céu. Não posso revelar para ninguém aqui da terra. Mas deixei escrito em Mateus 24 todos os sinais destes acontecimentos que vai acontecer na terra e do fim do mundo. Diz Deus para os ouvintes que estiver aqui na terra obedecendo a minha santa palavra: não tenham medo do que vai acontecer na terra. Os obedientes às minhas santas palavras na terra não sofrerão dano nenhum na terra, porque eu, o vosso Deus, vos guardarei deste dia e desta hora, que é tão terrível, que nenhum desobediente às minhas palavras
pode escapar, porque desde que houve mundo, não houve um dia como este que vai acontecer na terra. Diz Deus para os habitantes da terra: só tem um escape para os habitantes da terra: escapar desta ira de Deus que vai ser derramada sobre a face de toda a terra. Sabe como os habitantes da terra vão escapar da ira de Deus que vai ser derramada sobre a face da terra? O escape está nas Escrituras Sagradas, que os habitantes da terra procurem obedecer às Escrituras Sagradas nos seus originais. Então, as Escrituras Sagradas é o escape para os habitantes da terra escaparem da ira de Deus que vai ser derramada sobre a face da terra. Veja as advertências do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Se converter dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o Senhor Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Somente o Senhor Jesus Cristo pode nos livrar da ira vindoura que vai ser derramada sobre toda a face da terra. Agora tem um porém, para que os habitantes de toda a face da terra se livrem desta ira que vai ser derramada sobre a face da terra. O porém é estar obedecendo às santas palavras do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui nesta baixa terra, ele disse para aquele povo do seu tempo, e ficou escrito para os povos de geração em geração, até a consumação dos séculos. Então estas santas palavras é para nós que estamos vivendo no século XXI, no terceiro milênio. Veja na sua Bíblia, não importa a sua tradução, Lucas 6,46, diz o Senhor Jesus Cristo para os habitantes da terra do século XXI: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? O Senhor Jesus Cristo faz uma comparação de quem ouve a sua palavra e obedece, de quem ouve a sua palavra e não obedece. Quem ouve a sua palavra e obedece, o Senhor Jesus Cristo comparou com uma casa edificada sobre uma rocha. E o que ouve a sua palavra e não obedece é como quem edifica uma casa sobre a areia. Quem edifica a sua casa na rocha está livre da ira que vai ser derramada sobre a face de toda a terra. O que edifica a sua casa sobre a areia não pode escapar no dia da ira de Deus que vai ser derramada sobre a terra. Somente as casas edificadas na rocha poderão ficar de pé no dia em que o Senhor derramar a sua ira sobre a face da terra. Todas as casas edificadas na areia vão desmoronar no dia em que Deus derramar a sua ira sobre a face da terra. Cada um examine a sua casa, aonde ela está sendo edificada, se na rocha ou na areia. Quem estiver edificando a sua casa na areia, você tem uma chance hoje a ouvir a mensagem do atalaia de Deus, antes que venha o vento da ira de Deus. Tire a sua casa da areia e edifique na rocha. Hoje, se ouvide a voz de Deus pela boca do seu atalaia da última hora, não endureça o seu coração como fizeram aqueles povos religiosos no tempo de Moisés. Veja que não puderam entrar na terra prometida por causa das suas incredulidades. O mesmo vai acontecer com o povo religioso no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Não vão poder subir ao encontro de Jesus Cristo, que vem sobre uma nuvem, por causa das suas incredulidades, as santas palavras de Jesus Cristo aqui na terra. É lamentável de se dizer, mas não podemos omitir de falar estas verdades para os irmãos e ouvintes da nossa mensagem. A culpa da desobediência do povo religioso do século XXI está nos seus líderes religiosos, que não estão preocupados com a desobediência dos seus fiéis nas suas igrejas, que eles são os pastores. Deus sabe de todas as coisas. Não adianta os líderes religiosos se esconderem, porque Deus está vendo que eles não estão preocupados com a desobediência do povo que eles lideram aqui na terra. Quando um líder religioso se preocupar em ensinar ao povo da sua igreja as santas palavras de Deus, e se o povo não obedecer à palavra de Deus, o líder está limpo do sangue do povo, porque ele ensinou ao povo e o povo não obedeceu. A maior preocupação dos líderes religiosos do século XXI é em procurar, em agradar os seus fiéis, para segurar os seus fiéis dentro da sua igreja, mesmo desobedecendo à palavra de Deus. O líder não pode fazer nenhuma pregação que fale do pecado de ninguém da sua igreja. Tem que fazer vista grossa, mesmo que tenha pecado dentro da igreja. Não pode falar nada contra. Se falar alguma coisa contra a desobediência dos seus fiéis, o fiel atingido pelo seu líder deixa de vir para a igreja e vai procurar outra igreja. Quando um líder perde um fiel, fracassa as finanças da sua igreja. O líder acha melhor não falar nada da desobediência do povo da sua igreja, ou de um fiel da sua igreja, para que nenhum fiel deixe de ir para a igreja para trazer os seus dízimos e ofertas. Os líderes religiosos do século XXI querem as suas igrejas lotadas de fiéis, não importa de que jeito o povo venha para a igreja. Nas igrejas do século XXI,
Só falta uma coisa nos seus líderes e nos seus fiéis. Falta o temor de Deus e guardar a obediência às santas palavras de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Quem teme a Deus e guarda os seus mandamentos no seu coração, guarda as santas palavras de Deus e do Senhor Jesus Cristo no seu coração, é uma casa edificada na rocha. Não se abala com a exortação do seu líder na igreja. Quem se abala com a exortação do seu líder na igreja é casa edificada sobre a areia. Se abala com todo o vento de doutrina na igreja. Quem não se abala é aqueles que guardam os santos mandamentos e a palavra de Deus aqui na terra. É porque os que se abalam é porque não temem a Deus. O sábio Salomão repete muitas vezes esta palavra sobre o temor do Senhor. Ele disse: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor alcança a sua misericórdia aqui na terra e no céu. Quem teme a Deus aqui na terra, no último dia alcançará a salvação da sua alma. Salomão também mostra qual é o dever de todo homem aqui na terra. Veja Eclesiastes 12, 11 a 14. Tudo já foi feito, ou tudo já foi dito. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todos os humanos da terra. Porque um dia Deus vai trazer a juízo toda a obra dos homens, mesmo até as que estão ocultas ou encobertas, seja boa ou mal. Quando um homem teme a Deus, ele treme diante de Deus. O homem que teme a Deus não edifica a sua casa na areia. O homem que teme a Deus edifica a sua casa na rocha. Quando se fala em rocha, rocha é pedra. Quem edifica uma casa sobre uma rocha, esta casa nunca será abalada, mas fica firme para sempre. O Senhor Jesus Cristo usou esta comparação de uma casa edificada na rocha e outra casa edificada na areia. A casa que foi edificada na areia. Os irmãos e ouvintes já imaginaram uma casa edificada na areia? Como é frágil, qualquer neblina ela cai e é grande a sua queda. Salomão foi um homem muito sábio, mas a sabedoria de Salomão diante da sabedoria do Senhor Jesus Cristo não dá nem 1%. O Senhor Jesus Cristo é exatamente o princípio da sabedoria de Deus. São Tiago dizia: quem quiser sabedoria, peça a Deus, que Ele tem e dá com abundância. E dá a quem lhe pedir com sinceridade, não tiver dúvida no seu coração. Nunca peça sabedoria a Deus para fins lucrativos ou gananciosos. Tem muitos que pedem sabedoria a Deus e não recebem porque pedem para fins lucrativos e gananciosos. O Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, não aprova a sabedoria do mundo. Porque a sabedoria do mundo só pensa nas coisas do mundo, que são terrenas. A sabedoria de Deus pensa nas coisas dos céus, aonde reside o Salvador das nossas almas, que um dia vem sobre uma nuvem com poder e grande glória, para arrebatar da terra um povo seu zeloso de boas obras, que edificaram as suas casas na rocha. Era essa a pregação dos homens do passado, que temiam a Deus e guardavam os seus mandamentos aqui na terra. Pregavam um reino celestial e não um reino terreno, como fazem a maioria dos pregadores do século XXI, no terceiro milênio. Veja como pregava um grande homem que viveu no passado. Veja como pregava um homem que teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Confira na sua Bíblia, Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 17, Filipenses 3, 1 a 21. É assim que prega um homem de Deus, que guarda os seus mandamentos aqui na terra. Era para ser também assim os pregadores do século XXI no terceiro milênio. Pregar um reino celestial e não um reino terreno, como muitos pregam hoje nos nossos dias atuais. O homem que prega um reino celestial não se preocupa com a quantidade de pessoas na igreja. Se preocupa com a qualidade das pessoas que vão para a igreja, para servir a Deus com sinceridade no seu coração. Este grande homem de Deus, chamado Paulo, disse em uma das suas cartas: irmãos, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Veja 1 Coríntios 11, versículo 1. Este grande homem de Deus disse para os seus ouvintes que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Veja 1 Coríntios 1, versículo 18 a 30. O amado irmão e ouvinte sabe por que o apóstolo Paulo pregava um reino celestial e não se preocupava com o reino terreno? Porque o apóstolo Paulo disse que não tinha aprendido com os homens deste mundo, que só se preocupam com as coisas terrenas. Tinha aprendido com o Senhor Jesus Cristo por revelação divina. Veja Gálatas 1, 6 a 12. Paulo aprendeu com o Senhor Jesus Cristo, e quem aprende de Jesus Cristo não pode andar preocupado com um reino terreno. Quem aprende do Senhor Jesus Cristo prega um reino celestial. Jesus Cristo disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Veja Mateus 11, 25 a 30. Era exatamente o que os nossos líderes religiosos deviam fazer, aprender de Jesus Cristo para não estarem preocupados com o reino terreno. Deviam aprender de Jesus Cristo e imitarem os apóstolos, como o apóstolo Paulo nas suas pregações aqui na terra, e não se preocuparem com um reino mundano que só leva as multidões para o abismo da perdição. A preocupação dos nossos líderes religiosos era para ser a mesma preocupação do apóstolo Paulo depois da sua conversão ao verdadeiro Deus. Paulo, antes da sua conversão, ele pregava um reino terreno. Por quê? Era assim que os seus líderes religiosos tinham lhe ensinado a pregar para os ouvintes. Saulo era um homem religioso, como muitos líderes religiosos do século XXI. Saulo defendia com unhas e dentes a sua religião, e ai daqueles que falassem mal da sua religião na sua frente. Saulo pensava que, defendendo a sua religião, estava fazendo a vontade de Deus. Porque a sua religião era estruturada na lei dos fariseus, que eram muito religiosos e estavam sentados na cadeira de Moisés. E por isso se julgavam que tinham uma religião verdadeira. Assim Saulo tinha aprendido com os seus mestres no seminário teológico, que tinha como seu professor Gamaliel. Saulo, antes da sua conversão ao verdadeiro Deus, nunca passou pela sua mente que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que tinha vindo cumprir todas aquelas leis que Saulo guardava no seu coração com tanto zelo. Depois que Saulo se converteu ao Senhor Jesus Cristo, agora ele descobre que ele vivia guardando uma lei maldita no seu coração. Agora Paulo, um novo homem nascido da água e do Espírito, agora Paulo considera tudo o que ele tinha aprendido com o mestre Gamaliel, não servia mais para nada. Agora tudo o que ele tinha aprendido no seminário teológico era comparado como lixo. Por quê? No seminário teológico ele tinha aprendido a pregar um reino terreno e material. Agora para Paulo o que importava era o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Agora a sua preocupação era com o reino celestial, para onde ele estava se preparando para ir morar um dia, lá com o Senhor Jesus Cristo e com os anjos de Deus. Era essa para ser a preocupação dos líderes religiosos do século XXI, no terceiro milênio, e não estarem preocupados com o reino terreno e materialista. Hoje, para nós que ainda vivemos neste mundo, só existem duas portas e dois caminhos para os habitantes da terra escolherem qual desses dois caminhos querem seguir aqui na terra. Se o caminho é estreito ou o caminho largo. Duas portas para os habitantes da terra escolherem qual das duas portas eles querem entrar. Se é a porta estreita ou a porta larga. Porta estreita, porta que vai para a casa edificada na rocha. Porta larga, porta da casa edificada na areia. Caminho estreito, caminho que leva à casa edificada na rocha. Caminho largo, caminho que leva à casa edificada na areia. Os habitantes da terra são livres aqui na terra para escolherem o caminho que quiserem. Como atalaia de Deus, nós avisamos para os ouvintes da nossa mensagem. Quem escolher a porta larga e o caminho largo vão ficar do lado de fora e não vão poder entrar no reino celestial. Uma porta é chamada de porta da graça, a outra porta é chamada de porta da lei. Saulo escolheu a porta da graça para poder entrar no reino celestial. E os amados irmãos e ouvintes vão escolher hoje aprender de Jesus Cristo e imitar o apóstolo Paulo para entrar no reino celestial, ou vão ficar com a religião de Saulo, que era fundamentada na lei do velho pacto. O mundo escolhe a porta larga e o caminho largo, porque neste caminho largo e nesta porta larga, todos têm liberdade de fazer o que bem quiserem e os seus líderes religiosos não falam nada contra. A porta estreita são poucos os que entram por ela. Porta larga são multidões e multidões que entram por ela. Quem entrar pela porta estreita não tem liberdade de fazer o que quiser. Por quê? Os que escolherem entrar por a porta estreita sabem qual é as exigências para entrarem por esta porta estreita. Veja as exigências para entrar pela porta estreita. Veja Mateus 16, 24 a 27. Que aproveita para os habitantes da terra ter a liberdade para fazer tudo o que o mundo oferece e perder a sua alma? Compensa para os habitantes da terra terem tanta liberdade aqui neste mundo e no outro mundo viver acorrentado no lago de fogo ardente? Quem está dizendo tudo isso não é o atalaia de Deus, é as Escrituras Sagradas que relata tudo isso o que nós estamos falando, o que o atalaia de Deus está falando para os amados ouvintes da Santa Palavra de Deus, aqui na terra. Veja quem é este caminho e esta porta que nós falamos para os nossos amados ouvintes. Veja João 10 e 9, Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. João 14, 6.
Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém que vive nesta terra pode entrar no reino de Deus entrando por a porta larga e andando pelo caminho largo. Somente quem anda no caminho estreito e entra pela porta estreita pode entrar no reino de Deus. Porque quem disse assim, assina embaixo, veja, Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas a favor das igrejas dos últimos tempos, antes de tocar a última trombeta. A última trombeta vai tocar, e quando a última trombeta tocar, a porta da graça vai se fechar. E depois que a porta da graça se fechar, nunca mais os habitantes da terra terão chance de entrar no reino de Deus. Por quê? A porta vai se fechar para nunca mais abrir, ou para sempre. Agora vamos meditar nas Escrituras Sagradas sobre o que nós falamos. Veja, Mateus 25, 1-46. Muitos religiosos da terra ainda não tiveram a oportunidade ou tempo de meditarem em Mateus 25, 1-46. Neste livro de Mateus, o Senhor Jesus Cristo começa uma parábola de 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Estas 10 virgens representam todas as religiões da terra. 5 virgens edificaram suas casas na rocha. 5 virgens edificaram sua casa na areia. Os irmãos e ouvintes prestaram atenção na parábola das 10 virgens. Todas estavam esperando o noivo. Todas as virgens, tanto as prudentes como as loucas, todas dormiram e todas acordaram quando disseram: o noivo vem aí. Agora vamos ver quem estava preparada para ir ao encontro do noivo, quem estava chegando para o casamento. Todas as virgens tinham lâmpadas, tinham vasilhas, mas lâmpadas sem azeite não acende. Foi o caso das 10 virgens, das 5 virgens loucas. Levaram lâmpadas e levaram azeite nas vasilhas. Não levaram lâmpadas e nem levaram azeite nas vasilhas. Mas lâmpadas sem azeite, vasilhas vazias, sem azeite dentro delas, não acende. Só podia ir à presença do noivo com as lâmpadas acesas e azeite nas vasilhas. As virgens loucas foram acender as suas lâmpadas, mas não acendeu, porque não tinha azeite dentro das lâmpadas. Procuraram azeite nas vasilhas, também não encontraram, estava vazia. As virgens loucas foram pedir azeite às virgens prudentes. As prudentes disseram para as loucas: não podemos dar do nosso azeite, porque se nós der do nosso azeite para vocês, pode faltar para nós. Vão comprar onde tem para vender. Elas foram comprar. Quando voltaram, o noivo tinha entrado e fechado a porta. E elas começaram a bater na porta e pedindo para o noivo abrir a porta. Veja a resposta do noivo. Mateus 25, 11-12. Mateus 7, 22, 23. Mateus 25, 41, 46. Lucas 13, 27, 28. Apocalipse 22, 15. Como atalaia de Deus, estamos advertindo os religiosos da terra através das nossas mensagens escritas e gravadas em CDs. Todas as religiões da terra pensam que são virgens prudentes, como aquelas 5 virgens loucas. Pensavam que estavam preparadas para o encontro do noivo, e confundidas ficaram e envergonhadas quando o noivo voltou. Foram se preparar de última hora e o noivo voltou com as virgens prudentes que estavam preparadas, e a porta se fechou para nunca mais se abrir. Não adiantava bater na porta, nem dizer que tinham feito maravilha no nome de Jesus, que tinham expulsado os demônios no nome de Jesus, que tinham comido e bebido com o noivo aqui na terra na sua primeira vinda. Agora a porta estava fechada para nunca mais se abrir. E a resposta do noivo para as virgens loucas foi: não vos conheço, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, praticadoras de iniquidade. Em Mateus 25, 31-46, o Senhor Jesus mostra o juízo final, e todas as nações que viveram aqui na terra estarão na sua presença para prestarem conta de tudo que fizeram aqui na terra, seja bom ou seja mal. Agora, nesta reunião geral, todas as virgens vão comparecer, tanto as prudentes como as loucas. As prudentes vão ficar à direita do noivo naquele dia, as loucas vão ficar à esquerda do noivo naquele dia. Em Mateus 25, 31-46, Jesus nos mostra o filme ao vivo e a cores das religiões da terra no juízo final. Estamos limpos do sangue de quem ouviu a nossa mensagem e não deu crédito. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. Não estamos inventando nada. Estamos repassando para os irmãos e ouvintes o que as Escrituras Sagradas nos revela dos céus, porque nós cremos nas Escrituras Sagradas como inspiração divina. Um atalaia de Deus anda passo a passo com as Escrituras Sagradas. Não acrescentamos nem diminuímos nem um tio, nem um cedilhas. Quem acrescentar vai ficar do lado de fora da cidade santa. Quem diminuir também vai ficar fora da cidade santa. Nós sabemos que a rejeição às nossas mensagens vai ser grande por parte dos religiosos da terra.
Porque os religiosos da terra, aceite ou não as nossas mensagens, nós estamos fazendo o que Deus nos manda fazer, que é dar o recado de Deus para os religiosos da terra, através das nossas mensagens escritas e gravadas em CDs. Mesmo que alguém dê sinal vermelho para as nossas mensagens, não obedeceremos o sinal vermelho dos homens, porque Deus está dando sinal verde para as nossas mensagens e mandando seguir em frente e não parar no sinal vermelho dos homens religiosos da terra. Procuramos em tudo não dar motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, em tudo recomendando-nos como ministro de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Como atalaia de Deus, temos que perseverar nas sã doutrinas do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Temos que aprender de Jesus Cristo e ser imitadores daqueles que pela fé no verdadeiro Deus exporam as suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Do mesmo modo, tem que ser um atalaia de Deus no século XXI. Um atalaia de Deus tem que usar aquelas mesmas palavras do apóstolo Paulo, que ele disse em Atos 20, versículo 24 a 32. Mas em nada temos a nossa vida como preciosa para nós, contanto que complete a nossa carreira e o ministério que recebemos do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho da graça de Deus. Portanto, no dia de hoje, podemos dizer como São Paulo diz: estamos limpos do sangue de todos os que ouviram a nossa mensagem e não deram crédito, porque não escondi nada do que Deus me revelou nesta mensagem. Tudo que Deus me revelou, nós escrevemos nesta mensagem. Este é o conselho, esta é a palavra de Deus para os habitantes da terra. Deus em Cristo seja louvado. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém.